Olá, aqui é o pastor Roberto de Deus, do canal Verdades Reveladas. E quando você estiver assistindo este vídeo, por favor, se você puder dar o like, dá o like. Se você gostar do ensino, da mensagem, dê um like, e isso ajuda também o nosso canal. O nosso propósito é passar verdades reveladas para cada um daqueles que nos assistem, para que possamos trazer edificação espiritual para a sua vida. E hoje queremos continuar o assunto acautelai-vos que ninguém vos engane, que está em Mateus capítulo 24, versículo 4, que vos fala sobre não acrediteis em qualquer espírito. É por isso que Jesus Cristo diz na sua palavra, acautelai-vos para que ninguém vos engane. E esse é o 3, que está lá no livro de 1 Reis, capítulo 22, versículo 20 ao 23, que diz assim: E disse o Senhor, quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe disse, com que? E disse ele, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu o induzirás e ainda prevalecerás, sai e faze assim. Queridos, nós estamos falando agora do espírito da mentira, um espírito que se apresentou diante do Senhor para enganar um rei, o rei Acabe, que andava errado, um rei que andou errado, e que ele foi para uma guerra contra o rei da Síria. E o que acontece é que ele fez um acordo com outros reis. O rei da Síria também juntou um número muito grande para combater contra Acabe. E então a Bíblia diz que um espírito de mentira se levantou para enganar Acabe, para que ele então fosse destruído. Vocês vejam como isso é tão real hoje, o espírito da mentira. E a Bíblia diz assim: então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe disse, com que? E ele disse, eu serei um espírito de mentira na boca de todos os teus profetas. E ele disse, tu induzirás e ainda prevalecerás, faze-o assim. Então veja, o espírito de mentira induz as pessoas a acreditarem naquilo que não é o real, naquilo que não é verdadeiro. E nós precisamos tomar cuidado com esse espírito da mentira. E a Bíblia fala no livro de João, e que nós já lemos esse versículo com vocês, este capítulo com vocês, mas é João, é o capítulo 8, o versículo é o versículo 44. Jesus está dizendo assim para os fariseus. Jesus falava assim, desta forma: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então a Bíblia está dizendo que há um pai da mentira, e que esse pai da mentira envia espíritos de mentira para estar na boca de profetas,
para que engane o povo. É o que diz a palavra de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com esses espíritos enganadores, e eu confirmo isso no livro de 2 Coríntios, e você deve ir lá comigo, 2 Coríntios capítulo 11, o versículo é o versículo 13 ao versículo 15, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros transfigurem-se em ministro de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então há uma transformação. Pessoas que pregam o evangelho se transformam em ministros do espírito enganador, ou seja, atua na vida dessas pessoas um espírito de mentira, que faz com que se pregue o que não é a verdade. Isso é muito perigoso. Por isso você, amado ouvinte, estamos tentando te esclarecer a andar na verdade de Deus, e eu explico para vocês como você pode andar nessa verdade de Deus. Para você identificar esse espírito de mentira, a Bíblia fala no livro de João, 1 João, capítulo 2, eu vou ler o versículo 3 e o versículo 4. O livro de 1 João fala exatamente assim, versículo 3: nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Ao versículo 4, mais explícito e mais claro para cada um de nós: aquele que diz, eu conheço, aquele que diz que conhece a Deus, que conhece a Jesus, e a Bíblia diz, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, amado ouvinte, acautelai-vos que ninguém vos engane. O engano é o espírito de mentira na boca das pessoas que pregam, que falam muitas vezes com uma inspiração enganosa. E a Bíblia está dizendo, aquele que diz que conhece e não guarda os mandamentos, a Bíblia afirma, é mentiroso. Quem está atuando é o espírito do mal, é o espírito das trevas. A Bíblia está chamando, não importa se é pregador, não importa se está com a Bíblia na mão, mas se diz que não guarda os seus mandamentos, a Bíblia diz que é um mentiroso. E mais profundo ainda, nesta pessoa não está a verdade. A única forma de escapar do espírito do engano, do espírito da mentira, é andando na verdade. Deus tem uma verdade para a sua vida e quer que você ande diante dele seguindo esta verdade. Que Deus te abençoe e te esclareça melhor em nome de Jesus.